Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, vamos iniciar a nossa aula hoje sobre valor linguístico, dando continuidade às nossas aulas de linguística. Hoje vamos falar sobre valor linguístico, ok? Primeiramente, aqui tem uma definição do que seria valor linguístico. Chama-se valor linguístico o sentido de uma unidade definida pelas posições relativas dessa unidade no sistema linguístico. O valor se opõe à significação definida pela referência ao mundo material, à substância. Assim, as moedas, as notas e os cheques são manifestações diferentes de um só e mesmo valor. Da mesma forma, as unidades linguísticas permanecem as mesmas, sejam quais forem os sons que as representem. Eles conservam o mesmo valor, quer sejam realizados foneticamente, quer graficamente. Ferdinand de Saussure utilizou a imagem do jogo de xadrez para fazer compreender a noção de valor linguístico. Uma peça do jogo, a rainha, por exemplo, é definida essencialmente pela sua posição nas regras do jogo. Esse valor pode ser assumido por formas materiais diversas. Aqui tem um resumão, um pacotão do que seria o valor linguístico, a forma, a substância e também a pertinência. Toda a nossa aula se resumiria a essas palavras aqui. Mas a gente vai entender efetivamente o que seria valor linguístico. A gente tem que entender que o valor linguístico ele é uma rede de relações contrativas, ok? Ele não está contido no signo linguístico em si, mas é dado na relação estabelecida com outros signos. Tá? Então, é uma relação entre signos. A noção de valor também diz respeito à natureza distintiva e opositiva do signo e a noção da língua como sistema. Então, a gente tem que entender que o valor linguístico ele é relacional, distintivo e opositivo do signo. Tá? Ferdinand de Saussure, considerado o pai da linguística no século XX, ao definir o signo linguístico, disse: o signo linguístico une não une uma coisa a uma palavra, mas um conceito a uma imagem acústica. Então, o signo linguístico, ele é o quê? Ele é convencional, ele é um acordo, tá? E é o que diz até Crátulo, né? Nenhum nome é dado por natureza a qualquer coisa, mas pela lei e pelo costume do que se habituaram a chamá-la dessa maneira. Ou seja, um acordo é algo que é acordado entre uma sociedade. As pessoas não começam a pensar e a dar nome às coisas, elas entram num consenso para nomear algumas coisas. Isso a gente consegue ver também em uma das metáforas de Saussure. O signo linguístico ele é arbitrário, a gente viu isso na aula passada, da arbitrariedade, que pode ser absoluta ou relativa. Essa arbitrariedade explica que não há um elo que seja natural entre significante e significado, ou seja, não há algo, não é como se fosse uma cola que grudasse a imagem acústica ao conceito, tá? Por isso que o signo é arbitrário, tudo bem? Vamos lá, a gente vai entender melhor esses conceitos. Falando sobre a metáfora do papel, aqui tem uma explicação, de repente eu não vou seguir uma ordem aqui, mas a gente vai entender essa metáfora. Falando da arbitrariedade, a arbitrariedade ela ocorre tanto interna quanto externamente. Internamente, sendo o elo entre significado e significante, mas ela não é só isso, porque externamente é o elo entre o signo e o exterior do signo. Lembra que o valor linguístico ele é entre signos, ele é algo externo, tá? Ele é algo externo. E aqui a gente já pensa numa diferenciação entre valor linguístico e significação. A significação é algo interno ao sistema. O valor linguístico é algo externo ao sistema. É entre signos, tá? O signo ele é arbitrário, baseado nas convenções. A língua, ao mesmo tempo, corta os nomes e ideias, ou seja, significantes e significados. Quando você pensa em uma imagem, quando você pensa em alguma coisa, você automaticamente vai fazer referências a ideias e a conceitos sobre o que você está pensando. Então, quando o Saussure diz que você não consegue cortar
só o som, ou só uma palavra, ou só uma ideia, ou só um nome, ou seja, quer dizer isso, que é indivisível, é inseparável, tá? Vamos ler aqui. Os signos valem na relação entre outros, por oposição, e não remetem para remetem para o exterior. Os elementos linguísticos não têm nenhuma realidade independente de sua relação com o todo, tá? O signo é relacional. Um signo pressupõe sua relação com o outro. Isso aqui é muito importante. O signo é relacional, ele pressupõe sua relação com o outro. Então, é externo, é entre signos, ok? O valor do signo depende da relação entre signos e não do laço arbitrário entre significante e significado. Esse laço arbitrário entre significante e significado seria a significação, que é a parte interna. O signo, o valor linguístico, o valor do signo é algo externo, é algo entre signos, tá? Então a gente pode pensar, por exemplo, torna possível que a gente pense numa mesma língua, uma mesma palavra pode exprimir ideias diferentes. Por exemplo, a palavra adotar. A gente pode utilizar para falar que eu vou adotar uma ideia, eu vou adotar um estilo de vida, eu vou adotar uma moeda, eu vou adotar uma criança. Cada uma dessas concepções, desses contextos em que eu inseri essa palavra, ela vai ter uma noção diferente, ela vai exprimir uma ideia diferente. Quando eu falo, por exemplo, vou pegar a minha xícara, vou pegar um ônibus, vou pegar uma pessoa, e esse pegar uma pessoa também tem vários significados. Então, isso mostra essa diferenciação aqui da relação entre signos, porque uma palavra ela pode ter o mesmo valor material, porém ter um valor conceitual diferente. A gente vai entender isso também. Vamos para a segunda metáfora, que é a metáfora da moeda. A metáfora da semelhança e das dissemelhanças. O valor se dá não exclusivamente nas diferenças, mas num tipo de jogo de contraste. Semelhanças e dissemelhanças geram o valor do signo, tá? O valor dos signos. Fatores de valor. Um ligado à arbitrariedade do signo, ou seja, interno, tá? E outro ao sistema da língua. E a gente sabe que a língua vai ter uma noção externa. O valor é estabelecido pelas relações sistemáticas do signo. Por exemplo, quando a gente combina um valor a outro valor diferente. Quando eu tenho uma nota de R$10 e eu troco por uma blusa, troco por uma mercadoria. Então, essa troca ela serve para designar uma realidade linguística diferente da inicial. Agora, se eu pego essa nota de 10 e eu troco por duas notas de 5, continua sendo dinheiro, continua tendo o mesmo valor material e conceitual, ok? Então, aqui eu posso trocar, essa troca estaria condicionada pelas relações fixas existentes entre ele e o outro objeto na mesma natureza. Então, naturezas diferentes, eu troco um objeto, uma coisa por outra, que tem valores conceituais diferentes, ou eu troco uma coisa por outra que tem valor conceitual igual. A significação, como eu disse, é a relação interna do signo. É a união indissolúvel entre significado e significante, entre o conceito e uma imagem acústica. Já o valor do signo é referencial ao valor deste signo aos valores de outros signos, ou seja, uma coisa externa, é a relação entre signos. Espero que tenha ficado claro essa aqui. Então, quando eu pego uma nota de R$10 e eu troco por uma mercadoria, eu estou trocando um conceito por outro conceito. Quando eu pego uma nota de R$10 e troco por duas notas de 5, ou por 10 moedas de R$1, eu estou trocando um conceito por um objeto, perdão, um item material, por outros itens materiais com o mesmo conceito, moeda por moeda, e com conceitos diferentes, moeda por mercadoria. O valor do signo não vem de fora do sistema linguístico, tá? Decorre da relação com outros signos do sistema, pode ser transferido para outro signo. Tá bom? Por exemplo, no material, a professora dá a dica do verbo ser e do verbo estar, que tem essa diferença na língua portuguesa. Da mesma forma, a gente precisa entender, quando fala que o valor do signo não vem de fora do sistema linguístico, a gente tem que entender esse sistema linguístico, vamos pensar, por exemplo, no nosso idioma, tá? Então, por exemplo, o verbo ser
e o verbo estar na língua inglesa, eles têm o mesmo referente, que é o be, o verbo to be. Então, para eles, eu posso falar eu estou feliz ou eu sou feliz da mesma estrutura, I am happy. Então, é a mesma coisa. Só que para a gente, quando eu falo eu sou feliz, quer dizer é algo pessoal, é uma característica minha, é algo existente e não é transitório. Eu sou feliz. Quando eu falo eu estou feliz, quer dizer que é algo transitório, quer dizer que alguma coisa me deixou naquele estado, quer expressar um estado que eu estou agora. Então, isso é diferente, tá? Então, a gente precisa observar também que o valor de signo é o seguinte: um vai valer o que o outro não vale. Um vai dizer o que o outro não diz. Um vai ser o que o outro não é. Isso é a relação entre signos, ok? Em uma mesma língua, todas as palavras que exprimem ideias vizinhas se limitam reciprocamente. E aqui a gente precisa ter uma noção, uma ideia dos sinônimos e dos homônimos. Por exemplo, quando eu falo lindo, belo, bonito, eu quero dizer algo parecido, mas eu consigo fazer um escalonamento de beleza. Ah, ele é lindo, ela é linda, ela é bonita, ela é bonita, ele é bonito, ela é bela. Então, assim, eu tenho uma escala de beleza. Agora, quando assim, se eu não tivesse, por exemplo, a palavra bonito ou a palavra lindo, e só tivesse uma das duas, ela ia assumir o conceito da outra. Tá? Ela iria assumir o conceito da outra, que é o que acontece, por exemplo, no verbo to be. Tá? Ele não tem uma diferenciação de ser e estar. Então, aquele verbo ele assume os dois conceitos. É isso aqui, tá? Então, por exemplo, quando eu falo dos homônimos, eu tenho que entender quando eu falo, por exemplo, de banco e manga. Eu vou explicar isso mais à frente. Mas por quê? Porque eu tenho a palavra igual, mas com significados diferentes. Elas querem dizer coisas diferentes, ok? E isso é importante a gente saber diferenciar. Então, quando eu tenho uma palavra que é igual a outra, por exemplo, banco, eu posso estar falando da instituição financeira. Eu posso estar falando da instituição financeira. Eu coloquei aqui... Só para a gente referenciar aqui. Eu posso estar falando da instituição financeira ou eu posso estar falando do banco de sentar, tá? Quando eu faço essa diferença, eu estou usando o mesmo conceito, perdão, o mesmo valor material, tá? O mesmo valor substancial, mas eu tenho um valor conceitual, um valor formal diferente. A ideia de banco cadeira é diferente da ideia de banco onde eu vou pagar uma conta, onde eu tenho uma conta aberta. É diferente. Quando eu falo manga, eu posso ter a manga de uma camisa como a manga fruta. Então, eu tenho o mesmo valor material, o mesmo valor substancial, mas eu tenho um valor conceitual, a ideia, a forma é diferente. E aqui a gente já começa a perceber o que é pertinente, o que é interessante, o que é essencial, que no caso seria a forma, tá? Que é o conceito, tudo bem? Então, a gente percebe uma coisa, nos sinônimos, eles vão ter valor conceitual parecido, semelhante, e valor material diferente. O que é o valor material? A palavra. A forma como eu falo a palavra, a escrita é diferente, mas o valor conceitual é parecido ou o mesmo. Nos homônimos, eu tenho um valor conceitual diferente, mas a palavra, o valor material é igual. E nas palavras que não tem nenhuma relação, vão ter tanto o valor conceitual quanto o valor material diferentes. A língua não comporta nem ideias nem sons pré-existentes ao sistema linguístico, mas apenas diferenças conceituais e diferenças resultantes do sistema. O valor de um termo pode variar apenas pelo fato de um termo vizinho ter sofrido uma modificação. A gente acabou de ver isso, tá? O signo é referencial, diferencial e opositivo. Lembrem, o signo é referencial, referência entre signos, tá?
valor e valor, valores aqui, comparando valores, ele é diferencial e ele é opositivo. A parte de oposição, a gente acabou de ver ali nos sinônimos, ou seja, eu posso ter um valor conceitual e um valor material, um valor conceitual igual com um valor material diferente. Eu posso ter um valor material igual com um valor conceitual diferente. Então, é isso que quer dizer. A metáfora do xadrez. A metáfora do xadrez ela é interessante porque ela explica muitas coisas. A língua, ela implica, ao mesmo tempo, um sistema estabelecido e uma evolução. O que isso quer dizer? Ao mesmo tempo, ela é produto do passado, quando a gente estuda, por exemplo, a origem do nosso idioma, tá? Mas é sistema de acordo com... mas é também a evolução, ao mesmo tempo, por causa do produto do que é hoje. Tá? Ela é evolução, mas ela é produto. Como assim? Ela é um sistema que trata do que aconteceu no passado e essa evolução faz com que ela tenha a sua estrutura atual. Ela é produto de um passado. Tá? O que acontece? A gente precisa pensar na etapa de um jogo. Vamos pensar aqui. A gente pode falar, não sei se vocês jogam Ludo ou outra coisa, a gente pode pensar nisso também, em alguns pontos. Quando você tem um jogo, você está jogando alguma partida, você sabe que toda a etapa do jogo vem de uma etapa anterior. Só que a etapa que você está jogando agora, ela não leva em conta o que foi jogado anteriormente, nessa questão do jogo de xadrez. Não importa o que foi feito anteriormente, o que importa é dali para frente, tudo bem? Então, essas etapas do jogo, elas são internas, tá? Então, tudo que é interno provoca mudança. O que aconteceu no passado já não provoca mais a mudança. O que importa é dali para frente. Tá? Então, a gente não precisa saber exatamente qual foi a última jogada para entender, para perceber como é que estão as disposições das peças. A gente pode perceber e analisar, a partir do que está sendo visto, qual é a melhor jogada que tem que ser feita. Tá? Cada momento do jogo pode ser descrito, então, como o estado da língua a ser descrito. Por exemplo, o que acontece hoje, o que aconteceu no passado, teve influência no que temos hoje. Porém, é de hoje para frente que vai nos importar justamente os próximos passos. Então, é isso que essa metáfora do xadrez traz para a gente. Tá? E outra coisa, cada peça tem o seu valor em relação às outras. Cada peça tem um valor em relação às outras. Cada peça tem um funcionamento regido pela relação com os outros. O que a gente pode pensar nisso? A gente pode pensar, no caso da língua, na morfologia. Cada palavra ela tem o seu grupo de palavras específico. Então, nós vamos ter os substantivos, nós vamos ter os adjetivos, nós vamos ter os advérbios. Então, a gente sabe que um adjetivo ele vai trazer uma característica, uma qualidade ao substantivo. A gente sabe que o advérbio ele vai trazer o quê? Uma circunstância à minha frase, à minha estrutura. A gente sabe que o verbo vai trazer uma ação, vai trazer um fenômeno da natureza. Então, cada palavra, cada peça tem a sua relação com os outros. Ok? A língua é forma e não substância. E isso é muito legal, porque o valor linguístico é o nome dado ao sentido de uma unidade definida pelas posições relativas dessas unidades no sistema linguístico. Isso a gente já viu. A noção de forma e substância ela é abstrata. Tá? Então, a gente pode pensar no seguinte. As peças do jogo, vamos voltar ao xadrez, se definem unicamente pelas funções que lhes são conferidas pelas regras do jogo. Então, perceba aqui, a peça do jogo, cada peça ela vai ter uma função. Se a gente pensar numa estrutura frasal, cada palavra, morfologicamente, ela tem um grupo de palavras específico a quem ela é alocado. E sintaticamente ela vai ter uma função. Então a gente vai ter uma palavra ali que morfologicamente é um substantivo, mas sintaticamente ela pode ser
Um sujeito. A gente tem ali uma palavra que, morfologicamente, ela é um adjetivo, mas sintaticamente ela pode ser um predicativo do sujeito. Então, cada peça ali do jogo, ela vai ter uma função específica. A propriedade física, tá? Física dessas peças, ela é acidental. Então, a dimensão, a cor, o material, isso aí pode variar. Por exemplo, dentro de uma estrutura frasal, eu posso trocar um predicativo por outro. Eu posso trocar um substantivo por outro, um sujeito por outro. Eu posso trocar um verbo por outro, trazendo sem perder ali o sentido, sem perder a noção do que está sendo dito. No jogo é a mesma coisa. Desde que eu tenha, por exemplo, um acordo entre os jogadores, eu posso pegar uma peça do xadrez que tenha sido quebrada e colocar, de repente, uma borracha, colocar uma caixa de fósforo. E aí, essa caixa de fósforo vai ter o valor daquilo que eu substituí. A gente pode pensar, por exemplo, trazendo para a sintaxe, quando a gente utiliza a forma, quando a gente está analisando, por exemplo, orações subordinadas substantivas. Quando a gente troca a nossa conjunção integrante que, tá? Isso foi que esse que ela quer dizer, por exemplo, na nossa frase, ele vai introduzir uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Então, ela vai trazer um sentido de objeto direto. Ao substituir tudo aquilo ali pela palavra isso, eu estou trazendo uma concepção aqui só para facilitar o entendimento de que aquilo ali é um objeto direto. Da mesma forma, quando ela vem como um sujeito. Quando eu troco a minha estrutura inteira. Por isso, eu estou fazendo essa troca só para poder facilitar ali. No caso da análise sintática, a gente está fazendo para facilitar. Aqui pode ser para a mobilidade do jogo, mas é isso. A gente entra num consenso de que aquilo ali vai ter o valor que teria a peça inicial, no caso, a oração inicial. Da mesma forma como a gente pensa, por exemplo, no pronome relativo que, quando ele traz a ideia do referente. Tá? Quando ele traz a ideia do referente, numa oração, um período composto, quando eu tenho o que sendo o sujeito de um verbo, e esse verbo concorda com o referente. Isso também está assumindo um valor aqui do meu referente, ok? A forma ela é abstrata e subjacente, ela é estrutura, ela é pertinente, ela é relevante e ela é o valor conceitual. Isso aqui é interessante, ela é a ideia, a forma é o conceito, tá? É a função que aquele objeto, aquela palavra vai trazer, aquele valor vai trazer, tá? Então, a substância é a composição, é a matéria concreta, é a difusa indiferenciada, é a realidade semântica ou fônica, tá? Realidade semântica ou fônica é o valor material. Lembra quando eu estava falando sobre banco de onde a gente paga a conta e o banco onde se senta? Ele tem o mesmo valor material, a mesma semântica, a mesma fônica, o valor material é igual, mas o valor conceitual é diferente, tá? Porque um banco é para eu sentar e um banco é para eu pagar a conta, então o valor é diferente. Já nos sinônimos, eu tenho o valor material diferente, belo, bonito, lindo, se escreve de maneira diferente, se fala de maneira diferente. Então, eu tenho um valor material diferente, mas o valor conceitual é igual, tudo bem? Um elemento qualquer da língua, um fonema, por exemplo, deve ser definido do ponto de vista de suas relações para com os outros elementos do mesmo sistema e pela função no interior desse sistema e nunca à base de suas propriedades físicas. É que está falando. Por exemplo, se eu analisasse banco, poderia... banco é igual, então tudo é a mesma coisa. Não é assim, ok? Aqui a gente já explicou que o valor do signo ele é externo, tá? Os valores dependem das suas formas, das suas funções, ou seja, da forma e não da substância. Então, o valor conceitual ele vai depender da forma, tudo bem? O valor dos signos é fruto de convenção,
tá? As substâncias materiais dos signos são acidentais e nunca fundamentais. Aqui a gente pode perceber também a diferença entre mão e pão. Mão e pão. A gente tem uma diferença tanto no som, no valor material de m, p, tá? E tanto a diferença do valor conceitual, mão e pão. Mão e pão, tudo bem? Então, aqui a gente tem duas diferenças, do valor conceitual e do valor material. Ao dizer que a língua é forma e não substância, pretende-se dizer que ela é ou tem uma estrutura e não apenas um grupo de elementos perceptíveis. Tá? A forma é o princípio básico responsável pela organização da realidade material, usada como matéria-prima para compor a língua, ou seja, a substância. Então, a forma vai compor a substância. Tudo bem? Ao delimitarmos a substância no tempo e no espaço, a forma atribui valores e funções específicas a seus diversos recortes. E é justamente isso. Quando a gente tem uma delimitação da substância, a forma vai atribuir valores específicos, ok? Valores específicos. Como os recortes semânticos não são idênticos, a transposição do vocabulário de uma língua para outra não se faz do um para um. E aquele exemplo que a gente viu do verbo to be para o verbo ser e o verbo estar. A gente não pode dizer que é igual. Um outro exemplo é ovelha. Tá? A gente tem aqui, a gente fala carne de ovelha, a gente tem o sheep lá do inglês e tem um outro nome em francês, que eu não me recordo agora. E aí a gente percebe que a gente pode falar do porco. Tá? A gente fala carne de porco. Lá vai ter uma diferença entre a carne de porco para comer e do porco animal, no inglês, tá? A carne de porco animal para ser comida e o porco que é o pig. Então tem uma diferença. Então a gente não pode dizer que de uma língua para outra é de um para um. Há essa diferença também, tá? A pertinência é a propriedade que permite a um fonema, a um traço fonológico, assegurar uma função distinta numa dada língua, opondo-se a outras unidades do mesmo nível. Tá? Então, de novo, pertinência, propriedade que permite a um fonema, a um traço fonológico, assegurar uma função distinta numa dada língua, opondo-se a outras unidades do mesmo nível. A descrição de um sistema linguístico é a descrição de sua funcionalidade e pertinência. Então, a gente precisa entender que um sistema linguístico ele é descrito pela sua funcionalidade, ou seja, pela função e pela pertinência, tá? Pelo valor que é agregado a ele. Para os fonólogos estruturalistas, pouco importa se um fonema se distingue da maneira de falar, se levarem as mesmas unidades linguísticas. O exemplo que traz é a palavra rato e a palavra romance. Aqui a gente fala rato, mas tem lugares que fala rato, romance, ou puxa um pouco mais o R, mas o valor conceitual é o mesmo. Tá? O valor conceitual é o mesmo. A pertinência está associada, então, à função. Se o meu valor conceitual é o mesmo, a pertinência está ligada justamente a esse valor conceitual, ao valor da ideia, ao valor da função. Tudo bem? O que importa na descrição da língua é a forma. Tá? A forma é o quê? A função, a ideia, o conceito, tá? E não a substância, não é a matéria, não é o valor material, não é a forma como é escrita, não é a forma como é falada, tá? Mas é o conceito. O que importa para a língua é o conceito. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado da aula. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau!